Oi, oi, gente. Me chamo Deise, tenho 27 anos e moro na roça sozinha. E pra quem tá perguntando se eu não tenho medo, gente, às vezes eu tenho, mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aqui mora quase minha família toda, perto de mim. Do ladinho. Minha avó, meus tios, minha mãe, mora todo mundo aqui. Eu não moro sozinha, tem meu filho e minha filha. E na minha opinião, assim, gente, minha opinião, se tiver que acontecer alguma coisa, tendo alguém ou não vai acontecer. Então, é pedir a Deus mesmo que não aconteça e tá tudo certo. Gente, pra quem não sabe, essa bezerrinha aí é a Vitória, tá, gente? Salvei a vida dela. Ela nasceu com um sapinho e não conseguia mamar. Gente, eu sempre recebo essa pergunta: você não tem medo de morar sozinha? Às vezes sim, gente, mas tem muita gente aqui perto de mim, então... Tem gente que olha para a roça e diz, só doido para querer viver num lugar desses. Mas, será que é mesmo? Será que trocar o barulho dos carros pelo canto do galo é coisa de maluco? Ou será que é justamente aí que está a sanidade de que tanto falta nas cidades? No vídeo de hoje a gente vai te contar os prós e os contras de largar tudo e meter o pé na terra vermelha. Prepare o cafezinho que a prosa vai ser boa e talvez um pouco atravessada também. E aí, bem, sua fazenda tá sendo fácil cuidar? Vender essa bosta. Achar que ainda a metade que eu dei nesse tempo, eu vender essa porra. Quanto você canela? Metade que eu dei. À vista. 150? É. Mas e o gado? O que você vai fazer? Matar tudo, fazer churrasco, comer, beber cachaça. Uma das coisas mais bonitas do homem e da mulher do campo é o orgulho de ser o que são. Gente que nasceu, cresceu e vive no mesmo lugar onde os pais e os avós também plantaram o feijão e criaram os porcos. Gente que conhece cada palmo da terra como quem lê a sua palma na mão. Não é só moradia, é ser raiz. E raiz não se arranca fácil não, viu? Quem mora na roça bate no peito para dizer que é filho da terra, que o sustento vem do suor, do cabo da enxada, do leite da vaca tirada antes do sol nascer. E quem nunca ouviu que lá em casa nós planta de tudo, não sabe o que é uma conversa de verdade. As pessoas me perguntam: Amanda, você se acostumou a morar na fazenda? Gente, me acostumei muito, 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 muito. São quase 2 anos e eu já me sinto completamente adaptada. Morar na fazenda não tem coisa melhor. Hoje em dia eu vou na cidade por necessidade. E quando vou na cidade eu fico assim, agoniada para vir embora para casa. Olha, são 6 horas agora e olha a paz. Os pássaros cantando, o silêncio. Oi, amor, aqui. Eu, meu pequeno, eu e minha família, poder criar o meu filho nessa paz, nessa tranquilidade, nessa segurança, não tem preço. É qualidade de vida. Você morar na fazenda, você ter um ranchinho, para você descansar no final de semana, que seja, mas assim, completamente adaptada. Gente, não troco mais a minha vida no campo para ir para a cidade não, viu? Sou da roça, moro na roça, ando descalço, igual quando eu era criança, mesmo já sendo aí velhinha. Gente, vou contar pra vocês, não tem nada melhor não, tá? Ó, graças a Deus. E a gente tem lugarzinho de plantar, ó, é de laranja ali, ó. Olha quanta laranja tem no chão, gente. Porque é tanta fartura de fruta, graças a Deus, ó. Aqui, ó, a gente não dá nem conta de consumir as coisas que a gente planta. Isso é bênção demais, graças a Deus. Não me vejo aí morando em outro lugar. Aqui o dia passa, a gente nem vê. A gente cuida de uma horta, a gente trabalha, a gente varre o terreiro. Isso aqui é vida, gente. Isso aqui é bom demais, graças a Deus. É isso aí. Eu moro na roça, eu vivo a roça e eu sou da roça. Agora vamos falar a verdade, viu? Morar na roça tem coisa que cidade nenhuma dá. O cheiro do mato molhado depois da chuva, o canto dos passarinhos acordando você, o barulho do riacho correndo no fundo do quintal. Isso aí não tem preço. E comida? Ah, meu amigo, ovo caipira, queijo fresco em casa, leite tirado na hora, verdura sem veneno e fruta direto do pé. E o sossego? Aqui, vizinho é longe, mas o coração é perto. Não tem buzina, não tem sirene, não tem vizinho em cima arrastando móvel de madrugada. Tem silêncio, tem céu estrelado e tem paz. Aquela paz que a cidade vive tentando vender em cápsulas de remédio. Gente, eu moro no paraíso e eu posso provar. Olha tudo que tem na minha casa. Jabuticaba, manga,
acerola, figo, limão, butiá, abacate, maracujá. Tá lá no alto, não sei se dá pra... Tem amora ainda, tem pitanga, tem goiaba e provavelmente tem algumas outras que eu não vou lembrar. Mas disse, isso daí não é o paraíso. Eu não sei que graça que tem morar na roça onde não tem população e é rodeado de bicho. Sinceramente, ficar chuchado no meio do mato não é pra mim, não. Já ouvi várias pessoas falando esse tipo de coisa pra mim. E agora eu te pergunto, qual é a graça de morar na cidade rodeado de casa, num calorão, tudo asfaltado, onde o calor aumenta mais ainda, onde tudo que você quer é comprado? Eu, sinceramente, particularmente, eu não vejo graça nenhuma. Tem coisa melhor, gente, do que você querer comer um ovinho frito, sei lá no ninho pegar, você quer uma fruta, você vai lá no pé e pega. Quando eu vejo uma pessoa falando que não gosta de roça de jeito nenhum, eu fico pensando, gente, será que essa pessoa já viu o lado bom que tem na roça? Na verdade, num ponto eu concordo com muitas pessoas. Por quê? Porque na roça tem muito serviço. Se você não tem coragem de trabalhar, não muda pra roça. Mas também tem suas vantagens, que é o quê? Respirar aquele ar puro, sem nenhuma fumaça de escapamento de carro, sem barulhão de moto, de escapamento de moto. Eu não troco essa vida minha, pra falar a verdade pra vocês, por nenhuma outra. E qual seria a graça de acordar numa casa toda rodeada de muro, toda cercada? Sinceramente, eu não vejo graça nenhuma. Mas e aí, me conta aí, vocês já moraram na roça? Tem vontade de morar? Ah, e antes que eu esqueça, já vou falando. Na roça também, todo dia tem uma coisa diferente. Acontece sempre algo novo. Nenhum dia na roça é igual ao outro. E aí, gente, só esclarecer uma coisinha. Tem muita gente que manda mensagem pra mim, falando assim: ah, que morar na roça é fácil, pessoa curtição, não sei do que. Gente, você não tem nem ideia do que é morar na roça. Quem mora na roça, assim... Para morar, tem muita gente que vem morar e mora. Mas para você morar, você ter aquela disposição de criar, ter muitas criações. Gente, é serviço demais. E sem contar que o serviço das criações, além do serviço delas, né, que é botar comida, cuidar. Porque se não ter cuidado, não vai para frente. Isso eu tenho certeza absoluta. Aqui eu crio, mas é no pé direto. Cuidando direto, fazendo de tudo, dando remédio, dando comida, fazendo de tudo para não adoecer, porque depois que adoece é muito difícil sobreviver. E fora o serviço de dono de casa, que aqui em casa sou eu e meu esposo. Então, não tem ninguém para me ajudar no serviço de casa. Eu tenho que decidir qual que eu faço primeiro, se é aguar a horta, bota comida para bicho, ou lava a louça, ou varre casa. E é sobre isso. Eu me divido em 10 em um dia. Então, gente, não vem falar que morar em roça é fácil, que não é fácil. Não é fácil. Amor, você tem que acordar cedo. Cedo, porque se você não acordar cedo, você não consegue fazer as coisas. O terreiro, só um pontinho pra vocês. O terreiro, vocês varrem de manhã, meio-dia, já tá sujo. Só pra vocês terem uma noçãozinha. Não tem condição de uma pessoa chegar em mim e falar que morar na roça é fácil. Que não é. Aí o povo fala: ah, Deus me livre, tu mora dentro do mato. Aqui, ó, pé da cenoura. Eu tenho, vocês têm que comprar. Aqui, ó, caixa de banana. Eu tenho, vocês têm que comprar. Pé de cana, ó. Eu tenho, vocês têm que comprar. E olha que ainda tem um caldo de cana, ó. Tá vendo? Pé de laranja, ó. Eu tenho, vocês têm que comprar. Pé de caju, ó. Nós tem, vocês têm que comprar. Pé de mamão, ó. Chega tá lotado. Nós tem, vocês têm que comprar. Jaca, ó. O pé de jaca, nós tem, vocês têm que comprar. Pé de goiaba, ó. Nós tem, vocês têm que comprar. Pé de coco, ó. Nós tem, vocês têm que comprar. Canteiro de alface, coentro e cebolinha. Nós tem, vocês têm que comprar. E trabalhando e morando aqui na roça, eu sinto assim como se vivesse num universo paralelo. Hoje é uma terça-feira, 15 para 1 da tarde. Já terminei o meu trabalho lá na roça. Eu acho que vai chover, então eu fui lá abaixar o túnel, tirar alguns matinhos do morango e tô indo embora agora. É realmente assim um universo diferente, sabe?
tudo mais calmo, tudo mais tranquilo, não tem pressa, bem sossegado. A gente trabalhando assim no mato, a gente trabalha com o som dos passarinhos, o som do vento. Eu amo essa vida. Eu nem ia me manifestar, viu? Mas não tem como ficar quieta. Olha aqui, ó. Só isso aqui, ó. Me diga se você tem isso aqui. Pera, que não termina, tem mais coisa pendurada aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, olha a fartura. Tem mais, pera. Olha, grépole, uma murcia aqui. E ainda tem o pote de alho com vinagre para tu potear as grépole. Esses ovos estão aqui apartados porque são meio duvidosos. Daí temos que quebrar separado, mas final que tem, então ali. Leite fresco que estamos fervendo aqui, olha, no fogão a lenha. Para tomar um cafezinho. E para ser um pouco saudável, ó, abobrinha, chuchu. Pera, aqui, olha. O que tu me diz? Te serve isso dali? Te serve? Não, mas tu quer ficar na cidade comendo McDonald's, né? Ai, porque eu vou no Burger King, né? Tá bom, então. Tu que sabe. Não vou oferecer 2 vezes. Eu não vou oferecer 2 vezes. Terra pequena não compensa, não vale a pena de jeito nenhum. Serve pra nada. Esses dias eu vi um vídeo de um cara falando que não compensa você ter uma terra pequena. Agora eu vou te falar uma coisa. Compensa, dependendo daquilo que você vai plantar. Ter lucro vai depender do seu esforço. Agora eu vou te falar um negócio que é certeza, dá trabalho, viu? Se você não tiver disposição, achar que é só comprar, deixar pra lá e que tudo vai se alinhar e dar certo, meu filho, corta reto. Tô aqui, ó, desde 6h30 da manhã, saí de casa, tô por aqui, já são 6h30 da tarde. E aqui é travado, é a semana inteira, às vezes o cara vem no sábado, se bestar até no domingo a gente vem pra roça. Então eu digo assim, pra mexer com terra o cara tem que ter disposição. Às vezes você tem que vir, não tá querendo vir, mas tem que vir. Porque se tu não vir, o serviço desalinha, passa da hora de fazer. Igual que eu tô apurado aqui, passando um veneno aqui no cacau aqui, já tá quase passando de tempo. Mas a gente tem que estar dentro, cara. Agora eu vou te falar, se tiver oportunidade, compra. Porque imagina, você tem um pedacinho para plantar, pelo menos um alimento para você, plantar uma lavourinha. Cara, é bom demais, dá trabalho, mas é gratificante. E eu acho que tudo depende do esforço que a gente coloca. Não é só dizer, é isso ou aquilo. Depende da sua dedicação que você vai ter em cima do pedacinho de chão. Agora, não é mesmo? vamos com calma, viu? Porque nem tudo são flores no mato. O trabalho é puxado, tem dia que o trator quebra, a bomba queima, a vaca some no mato e ainda chove granizo. E mesmo assim, no outro dia, tem que acordar cedo e continuar. Não tem feriado, não tem folga. A lida é dura. E o acesso? Às vezes o hospital mais próximo está a 1 hora de estrada bem esburacada. Internet só pega no alto da caixa d'água com o celular amarrado no cabo de vassoura. E cuidado, viu? Onde pisa principalmente, porque cobra, escorpião e aranha não tem dó de gente não. E sabe aquele parente lá da cidade que resolve passar o fim de semana no sítio para descansar? Pois é, ele descansa, mas quem mora lá é que se vira para cozinhar, buscar lenha, matar galinha e ainda tem gente que sai falando mal. Eu falo que se eu mudar para a cidade, não costumo. Gente, a vida na roça, ela é muito mais difícil, né? O serviço é muito mais pesado e tal. Mas só que é tão bom. Gente, se amanhecer do jeito que eu amanheço aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não tem preço. Não tem preço. Eu cansei de buscar as vacas. Vou mostrar pra vocês como é que tá minhas pernas. Não imaginei que elas teriam passado. Porque se elas tivessem ficado lá embaixo, elas tinham dormido na porta. Sem ser no mato. No capim. Olha aqui pra vocês verem. Molhei minhas pernas todinha. E arranhei, viu? Que a calça não é até lá embaixo. Pessoal, estudem. Aqui a vida é mansa, mas o sol e a chuva batem no lombo de segunda a segunda. Nós estava separando uma vacada aqui e desceu chuva. Moço do céu, pensa no frio, tá igual o pinto encharcado. Mas é isso, né? Plena terça-feira, desde as 6 horas da manhã, desde as 7 debaixo de chuva. Tá bom. Serviço concluído com sucesso. Agora tá pra dentro, tomar um banho quente e um chimarrãozinho pra ver se esquenta.
Mas foi muita gente que me avisou, muita gente. Falou, não compra chácara, não. Você vai trabalhar demais. Fim de semana inteiro trabalhando. Eu comprei, gente, já tá à venda. Eu não tô aguentando mais, não arruma ninguém para trabalhar para ajudar a gente. Você paga diário, é um absurdo, ninguém quer vir mexer com enxada. Você tá aí, ó, você passei o sábado o dia inteiro, colocando veneno para as formigas, arrumando a horta, rastelando, árvore caindo. Ó, que você vê, o mato já tá crescendo, você acabou de capinar. Nessa época de chuva, nada aguenta. Acabei com o carro tudo já na estrada. Nada aguenta a estrada, é buraco, é barro, nem charreta tá aguentando. Tem condição não, gente. Você chega aqui na sexta-feira pra você descansar, na segunda-feira você tá mais cansado que você chegou na sexta. Tem jeito não aguentando mais não. Compra uma chácara. Compra uma chácara. Pra você descansar no feriado. Descansar no feriado, Compra uma chácara, você vai sentar, ver os passarinhos aqui, ó. Aqui os passarinhos, ó. E o povo que foi tudo embora pro Mato Grosso aqui, ó. Ficou só um morador aqui. Aqui o negócio tava muito fácil não, meu povo. Eles foram obrigados a sair, ó. Viajaram para trabalhar fora. Ganhar vida, né? Porque aí tava difícil aí. O prefeito não investiu muito aí não, nesse povoado aí não. Dessa vez, o negócio daqui não ficou muito bom não. Aí o pessoal daí, meu povo, teve que ir mesmo pro Mato Grosso. Ficou só algumas pessoas aí. Pense no povoado que tá deserto. O pessoal tudo pro Mato Grosso trabalhando, só vão voltar para suas famílias no final do ano, meu povo. Chama na bota, que as casas estão abandonadas, viu? Morar no interior é maravilhoso. Tem carne à vontade, que ninguém mostra você correndo atrás do boi. Você tem que tentar ser mais rápida do que ele para cercar ele. Porque come o milho do teu vizinho, já dá um fecha-pau. E ninguém vê você se enroscando no capinzeiro para poder cercar o boi. E vai segurar de que tipo um bicho desse tamanho? Depois de ficar certeiro, olha, não é fácil. Entre mortos e feridos, se salvemos-se todos. Com a calça cheia de rabo de lobo, mas finalmente o boi dentro do potreiro de novo. Gente, a minha mãe fala assim, vem pra cá que aqui é tranquilo. Tranquilo é? Tá bom. Vocês estão escutando essa zoada? Olha aí, gente, a zoada, que a mamãe diz que aqui é tranquilo, aqui no interior é tranquilo. É tranquilo uma pindóia, olha que a gente não fica sossegada. As guaribas, elas vêm pra cima da casa da minha mãe cantar. Gente, elas estão vindo pra cá porque aqui em Santarém tá tendo queimada. Então não tem mais lugar para elas ficar. E aonde tem um mato para elas, elas vêm. Então elas estão aqui no pé de castanheira, aqui no quintal de casa. Meu Deus! Olha o cachorro aí, ó. Tá querendo pegar guariba. Aqui, moçada, falar um negócio pra vocês. Aqui todo dia de manhã, galera, nós já tá assim, moçada, olha. Nós já tá riando o cavalo aqui. Já pra ir deixar o menino na escola, moçada. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é a dificuldade do menino ir pra escola, galera. Do aluno ir pra escola, beleza? 1 quilômetro, moçada, na linha reta aqui que nós tora pra deixar o menino. Atoleirozinho, moçada, pra nós passar por cá, ó. A água ainda tá um pouco funda, gente. Tá vendo aí, moçada? Ali, moçada, do campo nós já vara por ramal, moçada, olha só. Já tá um pouco melado, devido à chuva que deu ontem, moçada, olha. Vocês tá vendo aí? Aí chegamos aqui, moçada, eu vou deixar ele amarrado aqui, que é pra deixar o menino ali na beira do rio, moçada. Já amarrei ele ali, moçada, agora vamos lá. Agora aqui, moçada, nós ainda andamos mais um pouquinho, ó. Vai chegar ali na beira. Aí aqui tem que enfrentar aquela lama, gente, olha só. Devido à vazante que vazou, moçada, aí tá atolando bastante pra cá, ó.
É, moçada, aqui o estudante rala, moçada, olha. Já cheguemos aqui na beira do rio, moçada, vocês estão vendo aí? Como é que tá o rio? Aí o aluno espera a catraia aqui na beira, gente, olha. A catraia vem de cima, aí encosta aqui, né? Aí o aluno pega a catraia e vai estudar na Vila do Antimaria, moçada. Está vendo aí? Pelo amor de Deus, alguém compra minha chácara aí, por favor. Eu não aguento mais rastelar, não aguento mais carpir, não aguento mais podar árvore. É que eu fiz uma besteira, eu comprei uma chácara, não tinha dinheiro, moço. Eu fui inventar de comprar tal de chácara, sendo que eu não tinha condição nem de manter minha casinha na vila. Inventei de comprar uma chácara, moço. E chácara eu já refleti muito bem, é só para quem tem dinheiro ou pro cara que gosta de trabalhar mesmo. E eu não tenho dinheiro e também não gosto de trabalhar. Aí não vira. No fim das contas, sair da cidade para viver na roça não é coisa de maluco. Ou é sim, mas aquele tipo de loucura boa, que cura, que planta, que colhe. É preciso coragem e coração forte para aguentar tanta beleza e tanto desafio ao mesmo tempo. Então, se você pensa em largar tudo e correr pro mato, pense bem, viu? Mas se for, vá com vontade, porque viver na roça é viver com a alma lavada. Obrigado por assistir e até a próxima. E o bom dia dela, como é que não tá hoje? Vai. E separou um almoço. Daqui a pouco. Cada um melhor que o outro. Aí, olha. Ó, uma delícia. Tem mais, tem mais. O almoço é grande. Algo que ela se garante. Fazer a parte. Olha o último, olha o último, olha o último. Pronto, o almoço está garantido. E é isso, agora é só comer daqui a pouco.